de volta ao segundo bloco do Super News de hoje. Aqui conosco Fernanda Rodrigues da Silva, ela é psicóloga e a gente está conversando hoje sobre psicoterapia de casais, terapias de casal. E Fernanda, quando o amor já não existe, acabou o amor, como administrar? Como administrar isso? Há sempre um olhar de que o que move as varas de família são os restos de amor. Aí começam os processos, né? O divórcio requer um acerto entre as duas partes, já que o amor não existe, mas o que a gente vê muitas vezes é que o divórcio toma proporções que fogem, né, do senso de responsabilidade, do senso de ética de algumas pessoas e as brigas começam. Diante dessas situações, a psicoterapia ela vem para ajudar o casal a administrar esses conflitos. Né? Vai ter um advogado que vai ter que conversar com as partes. Tem as crianças, né, se tiverem nascido desse relacionamento e as crianças pedem um olhar especial, porque o sentimento delas também está em jogo. Né? Muitas crianças podem apresentar algumas questões na escola diante dos conflitos dos pais. Você falou agora há pouco, no primeiro bloco, sobre a guarda compartilhada de crianças e até de animais, né? Eu queria que você falasse um pouco disso. Como que ficam, de acordo com o direito, como lidam com essas questões, assim, que você está dizendo da guarda compartilhada das crianças? Como isso funciona? O casal vai ter que tomar a decisão de como que essa guarda será administrada. Se será mesmo, né, uma guarda compartilhada e em quanto tempo que a criança vai receber a visita. Né? Com quem que essa criança vai morar? Vai morar com qual das duas partes? De que forma que isso vai acontecer? É importante que esse casal tome consciência, e a psicoterapia de casais também fala muito disso, que a criança nada tem a ver com as escolhas que os pais fizeram. Então, muitas vezes, as crianças elas são utilizadas por uma das partes como moeda de troca. Eu só vou fazer isso se você fizer dessa forma. Eu só aceito que seja partilhado isso e isso dos bens se você me der tal coisa assim assim. Então, nesse jogo de interesses, geralmente assim a gente observa que as crianças podem sofrer e o lugar que mais aparece essa demanda de sofrimento é na escola. É importante, né, que as pessoas que trabalham na educação tenham também consciência de observar os comportamentos que uma criança tem na escola para entender se está acontecendo um processo de separação dos pais, para que a escola possa intervir e fazer com que a família procure ajuda. Muitas vezes a criança entra num momento de sofrimento porque ela não quer estar no meio da ponte. Né? De um lado tem uma parte, e eu digo parte porque as uniões nem sempre são de homem e de mulher. Eu atendo no consultório demandas que mulher com mulher, e como é que vai fazer se houve uma adoção, né? Se já tinha filho antes, como é que vai ser feito? Homens também, né, que estão se relacionando juntos, se acontecer a separação, de que forma que será administrado isso? Então é extremamente importante que a psicoterapia possa fazer com que esse casal que procurou essa decisão entenda que a criança nada tem a ver com isso. Só que tem um outro fator, Kênia, que são os casamentos relâmpagos. Quando você me pergunta da guarda compartilhada de animais. E como isso funciona? Nem sempre o casal teve tempo de administrar para ter um filho, né, seja por adoção ou seja um filho biológico, e o casal tem um animal de estimação. Então, com a separação, o casal tem que também tomar decisões. Com quem que o animal vai ficar? De que forma que vai ser feito? Porque o amor pelo animal é das duas partes. Né? Foi escolhida dentro de uma relação que tinha afeto ainda do casal. Então, de que maneira que isso vai ser administrado entre os dois? E o animal de estimação, muitas vezes, ele entra no papel de um filho mesmo. Pelo carinho e cuidado que você tem muitas pessoas por aí que têm esse tipo de relação, né? E eu imagino que quando o relacionamento se rompe, realmente existe uma dificuldade nesse aspecto. Sim, e o enfoque da psicoterapia, nesse momento, né, que o casal está passando, é de conseguir deixar claro que o animal não vai servir de elo para constantes brigas. Então é importante que seja na guarda dos filhos, né, porque a gente não pode tirar o foco do ser humano, seja na guarda de um animal de estimação, que esse casal tenha o bom senso de não estender os seus conflitos por algo que
não merece esse tipo de sofrimento. Eu acho que o importante da gente deixar claro é que muitas vezes o casal ele quer o divórcio porque não consegue mais ficar junto, mas quer ficar junto no conflito. E isso aí acontece demais na sociedade. E é a etapa que é mais complicada e precisa ser tratada, né? Porque uma relação cheia de conflitos não é saudável nem para quem está na relação, não é saudável para os filhos, não é saudável para as pessoas que convivem, né? Mais próximo desse casal. Então, isso tem que ser tratado e tratado a fundo, né? Lidar com frustração é uma habilidade que as pessoas têm que adquirir no decorrer da vida. A frustração, ela vem de grandes expectativas. Quando uma pessoa vai para um processo de separação, há, de uma forma ou de outra, uma frustração em si, seja de uma parte ou da outra. O problema das brigas, e brigas que levam até a morte, como a gente vê muito isso, né? O casal já rompeu com o vínculo que tinha e uma parte vai lá e acaba com a vida da outra. É pelo quê? Não só a frustração, mas a falta de limite, né? Esse outro tem que ser objeto do meu desejo. Aquilo que eu programei que seja. Se não agiu do jeito que eu queria, eu vou lá, eu vou fazer pequenas vinganças, né? Eu vou chamar a polícia, eu vou inventar uma mentira e vou no conselho tutelar, eu vou agir de uma forma com que eu faça com que a sociedade olhe para essa outra parte de uma maneira negativa, que a gente chama assim... Eu gosto de usar algumas brincadeiras no consultório, que eu falo para o casal, às vezes, que está vivendo esses dilemas, né, do divórcio, eu falo assim, olha, se vocês prometeram que seria até que a morte os separe, a morte já aconteceu, que foi a morte do desejo de ficar junto. Não precisa de ir matando o outro aos pouquinhos, eu te denuncio, eu faço vingancinha, eu falo mal de você para a criança, né, eu tiro a ração do cachorro. Não precisa dessas mortes diárias, não, a morte já aconteceu, que foi a morte do desejo de estar junto. Então é importante que a psicoterapia sempre esclareça que a decisão que foi tomada é a decisão naquele momento. Mas tem casais que viveram o divórcio, viram que, estando separados, sentiram vontade de estar juntos, procuram a psicoterapia de casal e a gente observa que tem novas uniões de pessoas que já passaram por divórcio de papel assinado. Então, a psicoterapia, ela vem para ajudar os casais, independente do como, se eles desejam ficar juntos ou se eles desejam não ter conflitos no divórcio, a psicoterapia é o necessário. Vem para ajudar a se conhecer, né? Isso. Esse que é o fato, porque eu percebo isso. As pessoas, pelo fato de não se conhecerem, elas acabam entrando nesse conflito. Você vai ter agora, na semana que vem, não é, Fernanda? Você vai estar fazendo um workshop, mais um workshop sobre pompoarismo. Fala pra gente, olha só, o workshop pompoarismo feminino trata de aspectos do relacionamento do casal? Sim. Específico do casal? Como que é isso? Esse workshop que nós vamos fazer no dia 12, né, no próximo sábado, nós vamos falar do pompoarismo feminino. O enfoque é a dimensão do feminino, mas a parte que eu falo dentro da psicologia, eu esclareço até um pouco do que eu falei aqui hoje. Quem que sou eu, quem que é o outro. Como que a mulher vai lidar com o feminino, com aquilo que é dela, com a dimensão dela de existir, no desejo, no posicionamento social, nas relações de trabalho. Eu falo um pouco também sobre os conflitos familiares, de que forma que a mulher vai conseguir se posicionar para ela entender o processo que está em torno dela. Né? Quem que é ela com ela mesma, quem que é ela com a família, quem que é ela no parceiro ou na parceira que ela escolheu ter. Então, esse próximo workshop vai ser para a dimensão das mulheres. Mas nós vamos fazer um workshop no mês seguinte que vai falar sobre o casal. Então, nós vamos trazer essa novidade de que o casal possa ir para que esses assuntos sejam, né, ditos e esclarecidos para que, em gênero, o homem entenda como que a mulher existe e funciona e a mulher também entenda como que o homem existe e funciona. Eu gosto de deixar claro que o workshop ele é aberto e que as pessoas não precisam de ir com medo de serem expostas. Porque quando se fala de sexualidade, as pessoas têm muito medo da exposição. Existe um tabu, né? Se souber que eu fui no workshop de pompoarismo, não é algo que nós estamos sexualizando, não.
não tem produto de sex shop para ser vendido, aquelas peças, aquelas próteses, não é isso. O workshop é feito por uma psicóloga e por uma fisioterapeuta para justamente dentro da ciência mostrar o que a mulher pode fazer para se conhecer, e no de casal nós também iremos falar dentro da ciência como que as relações podem melhorar. Porque na maioria das vezes a gente escuta falar que o casamento é uma instituição falida. E tem pessoas que elas querem estar no casamento, que mal há nisso. Tem pessoas que fizeram a opção de viver uma vida sozinhas, sozinhos, que mal há nisso. Então, nós falamos sempre sobre a forma como a pessoa pode escolher e assumir as consequências da escolha que ela fez, para que ela tenha uma vida melhor. Então, assim, o workshop feminino, que vai ser agora na semana que vem, como que os homens também podem participar? É aberto aos homens ou só o do mês que vem que você vai abrir para casais? Isso. Nesse da agora, só as mulheres poderão participar. Então, nós vamos falar da anatomia do corpo da mulher, nós vamos falar, né, das técnicas que a mulher vai utilizar até para conhecer como que o corpo dela funciona. A fisioterapeuta mostra as técnicas de pompoarismo também. Né? Tem gente que acha que o enfoque do workshop é só mostrar como que trabalha a musculatura da vagina da mulher. Não é isso. O workshop é um curso de formação humana, para que as pessoas, né, que participam, as mulheres que estiverem lá, elas possam entender assim, o que é ser mulher, o que eu já passei de preconceito até hoje por falta de informações que eu não tinha. Dentro desse contexto da mulher se conhecer, Fernanda, se levado para o relacionamento, olha, automaticamente uma vida muito mais saudável para o casal, né? Sim. Muitas vezes as mulheres elas não conseguem ter uma vivência afetivo-sexual por falta de informações, por preconceitos que foram colocados e que ela não deu conta de ver que ela que tem que romper com o preconceito, né? Por uma forma de vivenciar a religiosidade, porque a religiosidade é importante para o ser humano, mas às vezes interfere um pouco em como que a mulher vai conceber o próprio corpo. Tem mulheres que nem sabem o desenho da anatomia do corpo dela, né? Do órgão genital dela. Então, nós trazemos essas informações para que a mulher, a partir desse conhecimento, ela possa ter uma vida melhor em casa. O de casais, que vai acontecer no mês que vem, nós vamos ampliar para que os homens participem, porque tem um tanto de homem pedindo para participar, porque o homem tem algumas dúvidas. Né? Não significa que o homem está pronto para a vida sexual também. Né? Tem muita queixa no consultório, quando a gente vai fazer psicoterapia, né, com as mulheres, a queixa delas é que os homens às vezes não sabem como aproximar, não sabem aonde tocar, não conseguem ter uma relação sexual saudável, porque geralmente o prazer é só masculino, né, não é feminino. Então as mulheres têm muitas queixas relacionadas ao comportamento do homem. Então, a intenção do workshop de casais é que o homem também vá conhecer da anatomia do corpo da mulher, da anatomia do seu próprio corpo, que tenha hábitos de higiene, que a gente fala disso no workshop, porque os adoecimentos eles vêm não só pelas relações sexuais sem os métodos corretos, né, sem o uso de camisinha, mas também vem pela falta de higiene. Então, até isso a gente se preocupa em trazer nesse workshop. Fernanda, e trazendo esse conhecimento de si mesmo para dentro do relacionamento, tanto do homem quanto da mulher, e em todas as relações, como você mesmo deixou aberta, que hoje as relações estão mais modernizadas, quanto por cento você diria por alto que a relação sexual é dentro de um relacionamento conjugal? Nós estamos num momento em que as músicas sexualizam tudo, as conversas sexualizam tudo e fica parecendo que o sexo está acima da humanidade das pessoas. Eu acredito que não seja dessa forma não, Kenny. Em termos de porcentagem, a porcentagem ela é muito perigosa, porque ela tira de um ser humano que gosta de fazer sexo todo dia a possibilidade de um dia não querer, e de pessoas que querem fazer sexo no domingo, como eu tenho muitos casos, né, que eu sei. A pessoa quer fazer sexo só no domingo, então eu vou jogar ela numa estimativa de que ela não é boa para transar? É complicado ter um olhar feito dessa forma. O que a gente tem que pensar é, a vida sexual é uma das esferas do ser humano. O ser humano trabalha,
o ser humano tem amigo, o ser humano faz academia, o ser humano tem família, o ser humano tem medo, tem preconceito, o ser humano tem vida sexual. Então, o que o ser humano tem que entender é: a falta de uma vivência sexual adequada traz problemas? Sim, como qualquer outra vivência que esteja com conflitos. Né? Tem pessoas que elas abrem mão de ter uma vida sexual por ideais, né? Independente de que tipo de ideal seja esse, e que são pessoas que convivem bem na sociedade. E nós temos pessoas que têm o hábito de fazer sexo todo dia e estão fazendo um problema danado para a sociedade. Então, o que a gente tem que entender enquanto esfera de vida é: o sexo ele não é tudo, ainda que a gente esteja numa sociedade que quer sexualizar, né? A gente vê os canais aí, até a TV aberta hoje se tornou um lugar onde está tudo muito explícito, está tudo muito dado. E o ser humano ele não é só isso. Parece que nós perdemos um pouco do nosso respeito, né, com as outras dimensões da nossa vida. Isso é muito complicado. Alguns valores foram perdidos, né? Fernanda, eu queria te agradecer. Eu queria que você também falasse, antes da gente finalizar, a data do workshop e como que as pessoas fazem para participar. Pode se sentir à vontade. Ah, tá. Eu agradeço, Kelly. Bem, esse próximo workshop, dia 12 de abril, de 1 às 18, será no auditório do Hotel Príncipe, aqui em Valadares. A gente conta com a participação de todo mundo. Quem tiver interesse em fazer inscrição pode ligar no telefone 3273-1179, né? E aí nós vamos providenciar a forma da inscrição ser feita, que é lá no meu consultório. Desde já eu quero te agradecer, porque a sua gentileza de trazer essas informações aqui, eu acredito que o público está o tempo inteiro curtindo o seu programa, porque muito legal, obrigada. Vamos mais vezes, né? Trazer mais assuntos e mais informações interessantes para o pessoal de casa. Isso a informação traz a decisão da pessoa de se cuidar, de se tratar. Eu agradeço muito por você estar sempre preocupado em trazer essas novidades, né? Trazer especialista, trazer quem pode falar do assunto, porque às vezes quando a pessoa não tem o conhecimento, ela padece de algo e nós aqui com as informações a gente dá a oportunidade de que a pessoa possa procurar ajuda. Mais uma vez, parabéns. Obrigada, tá, Fernanda? E assim finalizamos mais um Super News Entrevista de hoje. Nós conversamos com Fernanda Rodrigues da Silva, psicóloga, e o consultório está aberto, não hesite em fazer uma visita. Até mais, até o próximo programa.